Então, para fechar essa nossa 11ª aula, que é a aula sobre espaços com produto interno, a gente já falou de comprimento, a gente já falou de distância, a última coisa que a gente precisa falar é de ângulos. Então agora a gente vai falar sobre ângulos entre vetores em um espaço com produto interno, tá? Então considera que eu estou num espaço com produto interno, a gente viu algumas propriedades de norma agora, e a gente viu a desigualdade de Schwartz, né? Exatamente essa desigualdade aqui, ó. O módulo do produto interno de V por W é menor ou igual a norma de V, norma de W. Então o que acontece, pessoal, se eu dividir dos dois lados dessa desigualdade pela norma de V vezes a norma de W? Então vai acontecer o seguinte, ó, desse lado aqui eu vou ter norma de V, norma de W. Né? E desse lado aqui eu vou ter norma de V vezes norma de W. Então olha só, é um número dividido por ele mesmo, então isso aqui dá 1. Tá? Ou seja, então da desigualdade de Schwartz, o que a gente obtém? A gente obtém que esse carinha aqui, ó, esse valor aqui, ele é menor ou igual a 1. Olha só, esse carinha aqui ele é menor ou igual a 1. Né? Como é positivo aqui embaixo, o módulo eu posso estender ele sobre esses. Né? O módulo, não preciso tomar um módulo só do primeiro, né? Eu posso tomar um módulo dos dois que vai dar a mesma coisa, né? Já que o de baixo é positivo, já que é o produto de duas normas, e a norma é positiva. Ok? Bom, se isso aqui então, se eu tenho um número aqui que é menor ou igual a 1, então quer dizer que eu consigo um ângulo, né? Aqui ó, o ângulo entre 0 e π, é o ângulo entre 0 e π, de tal forma que o valor deste elemento é exatamente o valor do cosseno deste ângulo. Por quê? Porque olha só, o cosseno não é no eixo x, né? Então quando a gente olha aqui os ângulos entre 0 e π, a gente tem todo mundo entre 1 e menos 1 descritos pelo cosseno desses ângulos. Tá? Então o cosseno diz, né, quando a gente olha para esse intervalo de 0 até π, né, então o cosseno atinge todo o intervalo de menos 1 a 1, né, quando a gente inclui o π também, né, senão não vai ter o valor menos 1. Tá? Bom, então aqui na verdade é fechado, né? Bom, então quer dizer que esse valor aqui, ó, ele é um valor cujo módulo é menor ou igual a 1, ou seja, é um número que está entre menos 1 e 1. Como ele é um número que está entre menos 1 e 1, quer dizer que ele coincide com o cosseno de algum ângulo aqui entre 0 e π, certo? Então, vai existir esse ângulo, θ, entre 0 e π, de tal forma que o cosseno de θ é exatamente esse valor que aparece aí. Tá? Esse θ aqui que a gente pega, a gente define ele como sendo o ângulo entre esses vetores. Tá? Quando a gente considera o produto interno usual, que é o produto escalar, né, no plano e no espaço, o ângulo coincide exatamente como o ângulo que a gente conhece lá da GA. Tá? É a mesma coisa. Então a gente define ângulo entre vetores exatamente por essa formulinha aqui, ó. Cosseno de θ igual ao produto interno de V por W dividido pela norma de V vezes norma de W. Tá? Então é assim que a gente faz. Por exemplo, então, como observação, o que acontece se os ângulos, os vetores forem ortogonais? Pela definição, os vetores são ortogonais se o produto interno entre eles for zero. Se o produto interno entre eles é zero, quer dizer que eu vou ter o numerador aqui igual a zero. Então, todo esse número aqui é zero. Qual é o ângulo entre 0 e π cujo cosseno dá zero? Para o cosseno dá zero, o ângulo é π sobre 2. E aqui então que a gente conclui que, olha só, a gente então definiu que dois vetores são ortogonais se o produto interno entre eles dá zero. E agora, através da definição de ângulos, a gente consegue concluir que realmente, se eles são ortogonais,
então o ângulo entre eles é 90 graus. Ok? E a volta também vale. Então, se o ângulo entre dois vetores é 90 graus, significa então que o cosseno, se é 90 graus, o cosseno é zero. Então, isso aqui tem que ser zero, né? Mas aqui embaixo eu só tenho normas de vetores não nulos. Então, isso aqui não pode ser zero, né? De toda forma, o numerador não pode ser zero. Então, o numerador tem que ser zero. E o numerador sendo zero significa exatamente que V e W são ortogonais. Então, dizer que é ortogonal é a mesma coisa que dizer que o ângulo entre eles é 90 graus.